Somos Carlos Henrique e Dilma, do Ministério para a Família, da Arquidiocese de Niterói, e vamos dar prosseguimento ao ensino de como que será feito o atendimento a casais. Então, é necessário que a gente faça 3 coisas. Primeiro, o aconselhamento. O acompanhamento de casais E ver as situações que as famílias ou membros delas passam. E para a gente poder começar a trabalhar isso, a Renovação Carismática, o Ministério para a Família, ela está pautada dentro do que o Catecismo da Igreja Católica vem nos dizer lá no parágrafo 2447, a respeito das obras de misericórdia. Que podem ser espirituais ou corporais. E assim, dentro das obras de misericórdia, a gente traz algumas situações a respeito da instrução, do aconselhamento e do conselho. Sim. Como que a gente vai instruir um casal? De repente, no seu grupo de oração, ou a família vai te procurar, eles estão vivendo junto, morando junto há muito tempo. E a instrução virá justamente aí, né? Vai apresentar que a igreja, hoje, com a graça de Deus, né, faz o casamento comunitário, vê qual paróquia que faz o casamento comunitário e dá esse sacramento para aquele casal que nada possa, né, que não venha impedir que ele possa ser casado na igreja. Então esse é o primeiro passo, você vai instruir o casal, né, ou instruir uma outra situação que ele esteja passando e quer, né, que um ensino, né, ensinar, mostrar o caminho de Deus. De repente ele não é crismado e queria ser crismado, então você vai dar todo o direcionamento para aquele casal. Tem alguns casos também, Dilma, em relação à instrução, que tem casais que convivem há muito tempo, eles podem receber o sacramento do matrimônio, mas às vezes ficam assim, eu não vou receber porque eu vou perder a pensão da Marinha, a pensão que te faz pagar as suas contas. Então, quando você entra para a igreja, você começa a descobrir os fundamentos da igreja, você sabe também que é possível você receber o sacramento do matrimônio e continuar ainda com seus proventos. Basta procurar a igreja, procurar a pastoral do matrimônio, ou a pastoral familiar, né, que cuida dessa parte do sacramento do matrimônio, que aí na sua paróquia, na sua capela, você vai receber a instrução e receber um sacramento para a tua vida. Então, quando você que trabalha, né, que está a serviço do Ministério para as Famílias, tiver situações dessa forma, você vai dar todo o direcionamento. O segundo passo é o aconselhar, né? Temos casais, famílias que às vezes passam por um momento de separação, né? Ou que está se pensando em separar porque há muita briga, às vezes por situações de dinheiro, ou filhos, né? Enfim, como que você vai dar esse aconselhamento para um casal assim? Muitas das vezes a pessoa já chega com aquele pensamento, né? Não, vou separar mesmo, pronto, acabou, não deu certo, termina. Não, não é assim. Se você já recebeu o sacramento do matrimônio, o teu casamento ele é para sempre. Então, a gente como aconselhador, a gente vai sempre valorizar a permanência do casamento. Não deu certo, separa, pronto, acabou. Não, você não está assim, digamos, indo ao mercado para comprar um pacote de biscoito. Gosto desse aqui, eu não gosto mais, vou lá e compro outro. Não, casamento não é assim. Então você vai dar o aconselhamento para a pessoa. Que muitas das vezes, Dilma, o casal, ele não tem a noção e a dimensão da importância do sacramento do matrimônio. E aí você vai mostrar o magistério da igreja, você vai mostrar ali, ou relembrá-los também, do momento do casamento, que eles levaram testemunhas ali para que pudessem assinar um documento como pessoas que estavam autorizando também e sendo testemunhas de que aqueles dois, de que você e de que ela, receberam um sacramento de Deus. E não apenas um sacramento assinado, mas um sacramento espiritual que é para a vida toda. E é importante, Carlos, que a pessoa saiba
que esse aconselhamento não é o que a Dilma ou o Carlos pensa, Exato. mas está pautado na palavra de Deus, né? A gente vê em Gênesis que fala: o que Deus uniu, o homem não separa. O casamento é indissolúvel. Então a gente vai dar sempre todo o aconselhamento dentro da palavra do Senhor. E a gente também, dentro do atendimento a casais, tem outra dimensão que vem ser o conselho. E aí, como é que a gente vai trabalhar esse conselho com os casais? Como que a gente faz isso? Aconselho em relação aos filhos. Muitas das vezes a mãe tem dúvida: como que eu vou lidar com meu filho já é jovem, não sei conversar com ele. Então sempre esse conselho tem que vir através do diálogo. É muito importante a gente estimular os casais a dialogarem com esse filho, né? No momento que na mesa é o melhor momento, né? Como a palavra do Senhor, né? Jesus, ele ceava com seus discípulos na mesa. Então, a mesa é um ótimo lugar para se conversar, dialogar com o filho, né? Vou resgatar esse momento. Então, dar bons conselhos é muito importante. E juntando tudo isso que nós falamos a respeito do Catecismo da Igreja Católica, a respeito das obras de misericórdia, as espirituais e as corporais, a respeito da instrução do conselho e a respeito desse convívio, né? Nós precisamos perceber que o Ministério para a Família, nesse momento que nós estamos falando de aconselhamento, ele vem trabalhar com 3 objetivos. Ele vai trabalhar com o escutar, vai trabalhar com o aconselhar e vai ficar pautado também no rezar. Então, como que a gente vai digamos assim, destrinchar esses tópicos dentro do atendimento a casais? Então, esse escutar é ouvir com atenção e atender. Às vezes você vai para uma casa ou tem algum casal que chama o Ministério para a Família, o representante, alguém para conversar, e na hora que a pessoa está falando, o outro ele não está olhando, ele não está prestando atenção ao que o outro está falando, a necessidade do outro. Ele está olhando para um lado, está olhando para o outro, está olhando para alguma outra coisa, está mexendo no celular, está vendo se tem alguma mensagem que está chegando. Não, parou. A partir do momento em que o casal te convidou, ele te chamou para uma conversa à luz da igreja, você vai ter que chegar lá e você vai ter que escutar. Não pode falar da minha vida. Eu também passo por situações, o meu marido também passa por essa situação. Ele está desempregado, meu marido também está. Então não é questão de ficar passando por outro, comparando, que você, né? Comparando, que você também está passando por isso. Você vai ouvir. Porque muitas das vezes a pessoa não está nem passando por situações, ela só precisa de ouvir, que outro pare para ouvir, né? Então é muito importante isso. Então escutar é o primeiro passo, né? Esse escutar tem que vir partir de nós, né? Parar para ouvir, porque aí a gente vai ensinar o outro casal a se ouvirem também em casa, né? A gente vai dar como um exemplo, como um testemunho, como que o outro vai ouvir. Porque de repente em casa uma gritaria, um fala daqui, o outro fala dali, já bate a porta, sai e não ouve. Então é muito importante aprender este primeiro passo. E dentro desse passo, que é o ir à casa para ouvir, a gente vai escutar, vai assimilar e, à luz da fé, nós vamos buscar um conselho segundo aquilo que a igreja pede. Até porque nós repetimos, né? Eu, Carlos e a Dilma, nós não vamos à casa do outro como Carlos e Dilma, nós vamos representando a Igreja Católica. Então eu tenho que conhecer a minha igreja e dar um conselho, eu tenho que levar até em algum momento uma palavra de persuasão. Olha, com todo carinho, mas você está deixando essa situação muito frouxa, você tem que fazer isso, isso e isso segundo a luz da fé. E ainda, dá uma orientação, mas não ficar ali na orientação, né? Você tem que acompanhar. Se você identificou uma situação, problema, você deu uma dica à luz da fé de como fazer, você fala, eu vou estar junto contigo, né? Conta comigo, vou estar junto contigo, eu vou te acompanhar para a gente ver juntos aí se está dando certo, se não está dando, até você conseguir caminhar sozinho.
E aí a gente vai trazendo as devidas recomendações, a gente vai pedindo também a eles, né, e também recebendo algum conselho. Que na maioria das vezes, Dilma, quando a gente vai conversar, a gente recebe mais do que a gente vai levar. Ah, com Né? certeza, né? A gente acaba aprendendo também, né? É muito importante, porque a palavra de Deus fala, né? Aquilo que a gente dá de graça, a gente também recebe, né? Uhum. A obra, a obra da misericórdia, quando a gente está a essa disposição, né? Na corporal, de repente ajudar uma família, Deus vai também ajudar a nossa família, né? Uhum. E a gente vê isso no nosso dia a dia. E Então, essa questão do conselho, né, está ligado diretamente à obra espiritual, que é o instruir, o aconselhar, o consolar e também a confortar, que às vezes a gente é chamado por uma situação de falecimento, né? sim. Uma situação de perda de família, de um ente querido. Então, você tem que chegar ali junto com uma palavra, então a obra espiritual do conforto, a Ou palavra a de obra, conforto. né? No caso corporal, está precisando de um alimento, de repente aquela briga de casal era somente porque o marido não provinha, né, um alimento para dentro de casa. Uhum. Então, se o Ministério da Família, junto lá com o Ministério da Caridade, do Vicentino, não sei conforme é na paróquia de vocês conseguirem uma bolsa, quanto que vai aliviar aquele casal, né? Porque o Senhor falou, né? Temos que dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir aquele que está nu. Então, é por isso que é importante a gente escutar, né? Temos que escutar. Então, a gente escutando e aconselhando. E depois, como que a gente faz com isso tudo? A gente convida o casal ou a família, dependendo da situação. Então, olha, nós então, conversamos aqui, identificamos o problema, buscamos uma direção à luz de Deus. Então, agora, vamos rezar. É muito importante a gente rezar, levar a Sagrada Família, orar, né? Se tiver abertura, ler a palavra do Senhor e este rezar mesmo, agradecer a Deus, pedir a Deus essa luz, essa direção para aquele casal, né? Quando é possível, rezar junto com o casal, pedir que um reze pelo outro. É muito importante essa oração, né? Porque quando a gente faz isso, né, do rezar junto com o casal, o que a gente faz? A gente para, de fato, para escutar aquilo que Deus quer. Porque muitas das vezes você, então o problema é esse, a resposta é essa. Então a situação é essa, eu vou agir desse jeito. Mas porque eu e você já passamos por algumas coisas e sabemos alguns caminhos. Mas nem todas as mesmas situações terão os mesmos desfechos. E aí que entra a oração. A gente parar, como o Dilma passou para a gente, para poder orar junto com o casal. Isso vai vir fortalecer esse casal. Essa espera da graça de Deus, essa resposta de Deus para a vida daquela família. E em seguida a gente vai ver o atendimento na prática. Como que a gente vai dar esse atendimento na prática? O atendimento na prática. O primeiro passo é acolher bem. Você receber o casal com simpatia, né? Então, na maioria das vezes, o que a gente faz, né? A gente usa aquela frase bíblica: a paz do Senhor esteja nesta casa, porque a primeira pessoa que chega na casa do visitado é o Senhor Jesus e não a gente. Porque às vezes a pessoa pede para que a gente vá visitá-lo, mas um exemplo, a esposa convidou-nos, mas o marido não quer receber. Então ele já te atende com aquele semblante fechado e você tem que permanecer no seu sorriso, né? Levar a paz do Senhor. E logo em seguida escutá-los. É muito importante ouvi-lo. Exatamente, nós falamos isso um pouco atrás, né? Então a acolhida para o casal e também o parar para ouvir a necessidade daquele casal. Então, ao ouvir, teremos situações que venham de repente causar em nós um estranhamento. Nossa, fulana que é da igreja, do nosso grupo de oração, isso está acontecendo com ela? Então vem esse julgamento e a gente acaba às vezes com o nosso gesto. Nossa, que isso? Então a gente vai evitar essa situação. A gente tem que fazer, Carlos, orar baixinho no nosso coração, pedindo a Deus e ouvir e manter o nosso semblante calmo. Exatamente, porque às vezes você está ouvindo, né, e tua cara está assim, ó. Meu Deus! Não dá. De fato não dá. Tem que manter
você está diante de uma pessoa que está abrindo seu coração e está buscando em você, que é a igreja, um ponto de apoio para poder ajudá-los a resolver uma situação que estejam passando. Então, por pior que seja a situação que entra por aqui, aqui é o rosto de Deus, é a serenidade do rosto de Deus. E assim, uma das coisas importantes é que se estamos em dois, que a missão é 2 a 2, enquanto um está ouvindo, o outro está rezando. É o que o Dilma acabou de falar. Então, se eu estou ouvindo, Dilma está rezando. E no outro momento, se a palavra me veio para poder direcionar para o casal, se Dilma está falando, eu estou rezando por ela. Porque nós estamos em missão. Nós não estamos ali porque é vontade própria nossa. Nós somos convidados em nome da igreja para levar um aconselhamento, uma ajuda para aquele casal. É importante, Carlos, que a pessoa que vai dar o atendimento ao casal, aos casais, que tenha formação básica e também todo o direcionamento da nossa igreja. Porque muitas das vezes você vai visitar uma família que é totalmente desligada da igreja. Ela pode até ter passado ou ter contraído o matrimônio, mas não ter uma vida de igreja. Você tem que ter o fundamento a partir da doutrina social da igreja. E como nós estamos falando de um serviço do Ministério para as Famílias, do grupo de oração da Renovação Carismática Católica, Dilma bem lembrou. É preciso que você, enquanto representante do Ministério para a Família, você faça pelo menos os 3 primeiros encontros que a gente chama de módulo básico ou formação básica. E que também seja indicado pelo seu coordenador vicarial, ok? Então, quem dá esse atendimento são os servos, mas até mesmo não vai andar um servo só para aquela família, vai sempre o casal. Então, nesse momento, é importante que vá o casal. O atendimento é sempre feito por um casal. Eu vou com mais 2, 3 pessoas, a gente vai levar... Não é o momento para você levar o violão para cantar com aquela família. É o momento do casal ir primeiro, abrir o caminho para que o Senhor possa entrar e agir. E ali no bate-papo, como a gente estava vendo, né? Aí sim, se houver uma necessidade, aquele casal que a gente nunca sabe o que é, de repente te chamam ali por uma necessidade física, como a gente viu das obras de caridade. Então, a gente vai lá e pergunta, você se incomodaria da gente te indicar direto para Vicentino, né? por dependendo da sua paróquia, do seu local, né? Ou por Vicentino, Para a Pastoral da Caridade. para a Pastoral da Caridade, a pessoa vai dizer sim ou não. Dependendo do grau de abertura, você vai orientar, vai encaminhar, porque você, como membro da igreja, você já tem um contato de todas as pastorais da igreja. Você, peraí, mas eu sou do grupo de oração e tenho contato com as pastorais da igreja? Sim, porque o nosso trabalho enquanto renovação carismática está ligada à igreja, está ligada à pastoral da igreja. Isso, é importante também que de repente você viu que aquele casal ali está precisando de um momento de cura, de perdão. Então você não vai prolongar a sua visita ali, né, com aquele casal. Você já vai encaminhá-lo para o Ministério de Cura e Libertação. Mas você tem que manter o sigilo. Uhum. Não vai chegar e já vai contar o que a pessoa, o casal te falou. Você apenas vai encaminhá-lo, vai dizer, este casal aqui, né, a pessoa responsável do Ministério de Cura está precisando de uma oração, de um atendimento. E ele, casal, que vai lá e vai contar. Então a gente tem total sigilo. O que a gente escuta fica entre o casal. Isso, é a questão de você ouvir. É uma necessidade para encaminhar para o Ministério por Cura e Libertação. Então você vai fazer o agendamento ali para que aquele casal seja atendido. Mas eu vou conversar com Cura e Libertação. Olha, eu escutei há muito tempo por um sacerdote amigo, ele dizia assim, o Espírito Santo é uno. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que aquela necessidade que o Espírito Santo nos colocou quando visitamos aquele casal, ela será passada da mesma forma para aquele que vai fazer o atendimento de oração, se for o caso. Que vai ser do mesmo jeito da Pastoral da Caridade, do mesmo jeito para a catequese, do mesmo jeito para a crisma, do mesmo jeito para a pastoral familiar. E ainda a gente precisa também lembrar o seguinte, esse sigilo que a gente falou, né? De fato é um sigilo, não é aquela coisa, olha, você não sabe fulano, não.
temos que parar com isso. Nós fomos visitar, aquilo fica ali, ó, aqui na nossa garganta. Ela fica parado ali, não sai de jeito nenhum, porque só interessa a nós dois. E até mesmo uma dica é que você, com a tua esposa, for visitar o casal, visitou, orientou, colocou no caminho da igreja, no dia a dia, morreu o assunto. Morreu o assunto. A gente entrega tudo ao Senhor, lá no Santíssimo. Ali termina aquela visita. Como casal que foi visitar a família que pediu. Lá atrás nós falamos com você que devemos fazer o acompanhamento, de fato. Mas o que aconteceu termina ali. Nós vamos acompanhar e tentar ajudar ou manter. E aí, já conseguiu falar com o pessoal lá da igreja? Fulano de tal já fez contato contigo para marcar o atendimento? Está precisando de alguma ajuda? Ponto e acabou. Você não toca mais naquele assunto. Senão, Carlos, pode ocorrer também, é muito importante a gente falar isso, que a gente pode fazer comparações com a nossa vida. E a gente acaba trazendo situações para a nossa vida. Exatamente. Então, para isso, a gente já entrega ao Santíssimo aquele casal, ao Senhor, confiamos no Senhor e tudo Ele agirá, né? E também tem assim, né, Dilma, mas por que o casal no Ministério para a Família, por que eu e você, ou por que você e a tua esposa, e de repente aí no teu ministério existe uma pessoa responsável, né, ela está sozinha, mas lembre-se, no atendimento de oração, no atendimento para casais, não vai a pessoa sozinha, ela tem que estar com outra. Ela é o coordenador do grupo de oração, ela e alguma outra pessoa, de preferência que seja até mesmo um casal que tenha a prática e a vivência da igreja. Por quê? Porque eu e ela, que vamos àquela casa, nós temos que ser testemunhos e temos que dar testemunho de vida religiosa. E também, Carlos, pode ocorrer situações que a esposa ela fica sem jeito de falar na frente do marido. Então, o que a gente faz? A mulher, né, no caso eu, conversaria com a esposa e o Carlos conversaria com o esposo, separadamente. E depois que resolvesse, a gente juntaria os 4 de novo e terminando assim com a reza, né, que a gente já falou lá no início. Porque existem casos que são casos muito sérios e específicos. Então, como o Dilma colocou, tem que ser tratado em separado. Mas depois de tratado em separado, é necessário que a gente faça e a gente sentiu no coração uma necessidade de reconciliação. Nós vamos chamar os dois e vamos fazer uma oração simples, né? Uma oração de pedido de perdão, uma oração de renúncia, uma oração de arrependimento e uma oração de reconciliação, mas sem entrar no assunto que foi tratado com o outro. Nós vamos pedir que Deus intervenha naquela situação. E assim, aí você pergunta, mas aonde que isso vai acontecer? Né? Qual é o local? Esse local tem que ser o local mais adequado. E é importante que você avise o seu sacerdote ou o responsável do grupo de oração, para que eles também possam até mesmo estar em oração por vocês que estão fazendo essa visita, né? E a gente às vezes não vai levar para nossa casa porque a gente não sabe a situação, né? A gente dá preferência que seja na casa desse casal. Mas se na casa desse casal tem a sogra, tem os filhos e vai estar ali no meio da conversa, pode vir intervir, então é importante que você veja um outro local, de repente na paróquia, que você estude esse local melhor, né? A gente pede que não seja na nossa casa, porque senão qualquer situação que ocorra, né, nesses casais, eles vão vir à procura da nossa residência, né? Então, de preferência, a gente pede que não seja, mas fique a critério, né, Carlos? Isso, e a gente reitera que é importante que essa visita domiciliar ou a ida desse casal contigo para a igreja sempre seja primeiro comunicado ao sacerdote e ao coordenador do grupo de oração. O padre, nós visitamos o casal tal e nós combinamos de vir aqui na segunda-feira às 15 horas para termos um momento de bate-papo, um momento de aconselhamento. Pode ser? O sacerdote vai falar, pode sim, meu filho, pode sim, minha filha, pode vir aqui no horário tal. Então, confirmou, o coordenador de grupo de oração já está sabendo. Então, tem que ser assim, tudo interligado. Então, para que depois, né, não se venha criar
outras situações que vocês estavam dando atendimento porque quiseram lá na paróquia. Não. O padre sabe, o coordenador sabe, o responsável sabe, então a igreja está orientada, está comunicada. Então tem que ser o melhor local, local adequado, né? Uma outra situação, a quantidade de servo que nós já falamos, tem que ser sempre 2, de preferência um homem e uma mulher, se for casal melhor ainda, né? Porque tem essa intimidade, tem esse conhecimento do outro e é mais fácil, né, de lidar com essa situação. E uma coisa muito importante, Carlos, que é para logo na entrada, né, a gente deveria de ver isso até o primeiro item, né? É verdade. Quando a gente sai de casa, temos que olhar um para a roupa do outro, né? Se ver se meu marido está de bermuda, não seria aconselhado, né? Se eu estou com uma roupa muito decotada, porque eu posso me abaixar, aparecer, né, o colo do seio, então não fica muito legal isso, né? Não ir muito maquiada, essas coisas assim, né? Você ir no seu normal, né? É verdade, verdade. E até porque, às vezes, a mulher ela pode esquecer e ir com uma saia um pouco curta e você não sabe a situação que vai ser lá no local do atendimento, se vocês vão estar numa sala que tem uma mesa ou se vão estar um de frente para o outro. E a gente tomar todo cuidado com a nossa vestimenta. Até porque nós temos, assim, no Catecismo da Igreja Católica, que vai dizer assim, no parágrafo 25 e 21, a pureza exige o pudor. Então essa é uma parte integrante da temperança. O pudor preserva a intimidade da pessoa e consiste na recusa de mostrar aquilo que deve ficar escondido. Está ordenado a castidade, exprimindo sua delicadeza. Orienta os olhares e os gestos em conformidade com a dignidade das pessoas de sua união. Então, nas entrelinhas, né, a gente não vai estar vestido para poder levar o outro a se desviar do motivo que é a conversa conosco e a gente retornar para ele ou para ela de acordo com o que Deus quer. Então é muito importante essa vestimenta, esse o abraçar, né? É um cumprimento normal, né? Não precisa ter aquele muito abraço, porque aquela senhora, né? De repente ela está ali, não recebe um abraço do marido, aí de repente recebe o abraço daquele outro mais caloroso. Então pode, né, vir a ter outro sentimento que não é aquele sentimento bom. Então o vestir, o se apresentar é muito importante a gente estar atento a isso, né? E não esquecer nunca de levar a palavra do Senhor. Isso, sempre. A Bíblia está lá na tua mão. A palavra do Senhor contigo, porque a qualquer momento o Senhor vai falar. E aí você tem que estar com a sua arma, né? Entre aspas, a sua arma na mão para que a visita ela seja eficaz e você apresente para ele, para ela, aquilo que Deus quer. Sim.